Oi, gente, tudo bem com vocês? Trouxe aqui uma dica muito útil sobre os verbos em inglês. Lembrando que essa dica serve apenas para os verbos regulares. É uma dica bem simples, certo? Não tem muito um aprofundamento gramatical, justamente porque eu aprendi assim, falando com estrangeiros e lendo artigos na universidade, artigos científicos. Então eu deixo mais a parte gramatical aí para os especialistas, tá? E mas eu acho que é importante a gente saber esse macete para facilitar a nossa vida, né? Porque às vezes a gente sabe na base ou alguns prefixos, a gente já consegue identificar muitas coisas em inglês. Essa dica é para saber como você pegar um verbo no presente e passar para o passado ou futuro ou infinitivo em inglês. Mas o foco é o presente, passado e futuro. No presente aí a gente vê a forma normal do verbo, certo? Ask, perguntar, close, fechar, cook, cozinhar, learn, aprender, study, estudar, walk, caminhar, want, querer, work, trabalhar, certo? E aí, no caso, a tradução no presente, né? I ask, eu pergunto, ou então he ask, ele pergunta. Lembrando que no português, a gente vai ter eu pergunto, ele pergunta, nós perguntamos, vai ter uma alteração. No inglês não tem essa alteração da conjugação dos verbos regulares. I ask, you ask, we ask, certo? Você usa o mesmo verbo para todas as pessoas, para todas as pessoas. Para colocar no passado, basta adicionar ed no final do verbo, certo? Asked, perguntou, closed, fechou, certo? Simples. E é simples assim mesmo. Vamos passar para o próximo. Como colocar no futuro? É só adicionar o will antes do verbo. I will ask, eu vou perguntar, eu perguntarei. He will ask, ele perguntará, certo? Will close, will cook, will learn, I will learn fast, eu vou aprender rápido. Ou you will learn fast, você vai aprender rápido. Você aprenderá rápido. I will study, eu estudarei. He will walk, ele caminhará, ele vai caminhar, certo? Ou então caminharei, lembrando aí mais uma vez que a conjugação das pessoas no futuro não altera. I, you, we, certo? Vai ser sempre o will e o verbo. No caso do português é que muda. Eu caminharei, ele caminhará, nós caminharemos, certo? No inglês não muda. Para colocar no infinitivo, que é aquele tempo do verbo em que ele termina em AR, R ou IR em português, é só adicionar o to na frente do verbo em inglês. E aí no inglês ele vai ficar no infinitivo, certo? Por exemplo, to ask, perguntar. To close, fechar. Se você tirar o to, fica só pergunta. Ele pergunta, eu pergunto, certo? No presente. Se você coloca o to, perguntar. Eu vou perguntar, por exemplo, certo? I have to ask. E aí temos outros exemplos. To close, fechar. To cook, cozinhar. To learn, aprender. To sleep, dormir. To study, estudar. To walk, caminhar. E to want, querer. Então é isso, simples, né? Vamos lá. Agora vamos recapitular, né? Esses 3 tempos que eu passei para vocês. 4, na verdade. Primeiro, o verbo está no presente, normal. Ask, close, cook, learn, perguntar, fechar, cozinhar, learn, aprender, certo? E aí, como é que eu coloco ele no passado? Adiciono ed no final do verbo. Asked, I asked, eu perguntei, virou passado. I closed, eu fechei, virou passado. I closed the door, eu fechei a porta, virou passado. Cooked, cozinhou, cozinhei, virou passado. Learned, virou passado, certo? Aprendi. Como é que eu coloco isso no futuro? Adiciono o will antes do verbo, certo?
Will ask, will close, will cook, will learn. Perguntarei, fecharei, cozinharei, aprenderei. E aí, para ficar no infinitivo, coloco to antes do verbo. To ask, perguntar. To close, fechar, certo? Próximo. E aí vai próxima, continuando, né? A nossa lista de verbos. Sleep, tá normal, né? Significa dorme, né? No presente. Passado, slept, dormiu. Coloco o ed e aí vai pro passado. Futuro, will sleep, vai dormir, certo? Dormirá. E no infinitivo, to sleep, adiciono to antes do verbo e aí fica dormir, terminado em ir, certo? Que é o infinitivo em inglês, é dessa forma. Lembrando aí que só vale para os verbos regulares. Então, verbo study, passado studied, futuro will study, infinitivo to study. Walk, normal, presente, walked, passado we walk, futuro to walk, infinitivo, certo? E assim por diante. Muito obrigado por assistirem, aceito sugestões e até a próxima.